Lá nos confins gelados do nosso sistema solar, tem uma história de detetive acontecendo e ela é de verdade. Por anos, a gente achava que estava perto de resolver o mistério de um planeta gigante escondido. Só que agora, uma nova pista apareceu e, olha, ela bagunçou o tabuleiro todo. Então, vamos mergulhar fundo nas evidências, sabe? Entender o que levou os astrônomos a caçar esse planeta fantasma. E como um único objeto, que é basicamente um fóssil do início de tudo, está forçando a gente a repensar, bom, quase tudo que a gente achava que sabia. Ok, vamos lá. Tudo isso começa com um padrão bem esquisito. Lá longe, bem depois de Netuno, alguns objetos pareciam estar dançando a mesma música. E isso, claro, chamou a atenção, porque não parecia nem um pouco ser coincidência. Para a gente entender essa história, a gente precisa conhecer os personagens principais. Eles são chamados objetos transnetunianos, ou TNOs. Pensa neles como os habitantes dos subúrbios distantes do Sistema Solar. E dentro desse grupo, tem uma galera ainda mais exclusiva, mais distante, os sedinoides. Esses caras estão tão longe, mas tão longe, que mal sentem a gravidade dos planetas que a gente conhece. E é aí que entra a primeira pista crucial do nosso caso. Os 3 primeiros sedinoides que a gente encontrou, o Sedna, o 2012 VP-113 e o Leleaco-Ronoy, eles tinham uma coisa muito, mas muito esquisita em comum. As órbitas deles, que são super longas, estavam todas meio que alinhadas, apontando para a mesma direção no céu. É como, sei lá, encontrar 3 setas gigantes apontando para o mesmo lugar no meio do deserto. Qual a chance disso ser uma coincidência, né? Muito pequena. Pois é. Um padrão desses precisava de uma explicação. E a que surgiu foi uma ideia e tanto, que parecia fechar todas as pontas. A hipótese do planeta 9. A lógica por trás disso é até bem direta. Se tem um monte de objetos se movendo de um jeito organizado lá longe, alguma coisa muito poderosa deve estar organizando a bagunça, sabe? Puxando as cordinhas gravitacionais deles. E essa coisa seria um planeta gigante, que a gente ainda não viu, agindo como um pastor cósmico, mantendo seu rebanho de objetos sempre alinhado. E olha, não é qualquer planetinha não. A gente está falando de um mundo que teria entre 5 e 10 vezes a massa da nossa Terra. Uma super terra gigantesca que virou a principal suspeita nesse nosso mistério. Essa ideia de um mundo escondido, claro, mobilizou astrônomos no mundo todo. Todo mundo começou a procurar. E se essa busca toda também desperta sua curiosidade, que tal deixar um like aqui pra gente? Ajuda muito a gente a continuar trazendo essas histórias do universo. E claro, se inscrever no canal. Então, por quase 10 anos, a caçada ao planeta 9 foi o assunto principal na astronomia. Mas aí, em 2023, uma equipe lá no Havaí, usando o telescópio Subaru, encontrou uma coisa nova. Uma peça no quebra-cabeça que simplesmente não encaixava. O nome do projeto que descobriu ele já é genial, Fóssil. E o apelido que deram para o objeto foi perfeito, Ammonit. Sabe aquele fóssil em formato de espiral? A ideia é a mesma. A órbita desse objeto é como um fóssil, uma relíquia congelada no tempo, que está praticamente intacta desde o começo do Sistema Solar, há mais de 4 bilhões de anos. E para confirmar que o Ammonit era real, foi outro trabalho de detetive. Depois de encontrar ele, os astrônomos foram fuçar em dados antigos e acharam. Encontraram imagens dele de quase 20 anos atrás que ninguém tinha notado. Juntando tudo, eles conseguiram mapear a viagem inteira dele ao redor do Sol, uma viagem que leva 4.000 anos. E foi aí, quando eles finalmente mapearam essa órbita, que a teoria do planeta 9 levou o maior baque. A nova pista não só não ajudava o caso, ela ia totalmente contra ele. Aqui é o ponto da virada, gente. Lembra que os outros 3 objetos estavam todos juntinhos, de um lado do Sistema Solar? Pois é, a órbita do Ammonit está do lado oposto, completamente contra a maré. Fica a pergunta, se o planeta 9 era o pastor, por que uma das ovelhas estaria tão longe, mas tão longe do rebanho? A conclusão é meio que inevitável, né? O Ammonit quebra totalmente aquele padrão que deu início a tudo. A principal evidência que a gente tinha para o planeta 9 de repente ficou bem fraca. É isso, o principal suspeito do nosso crime cósmico agora tem um álibi de ferro. Pensa só nisso. Uma única descoberta abalou uma teoria que durou quase uma década. É incrível. E para não perder o próximo capítulo dessa história, que com certeza vai ter, já ativa o sininho de notificações aí. Assim, qualquer pista nova que aparecer, todo mundo fica sabendo. Então, com a teoria do planeta 9 em xeque, o caso foi reaberto. Os cientistas estão olhando de novo para outras possibilidades. Se não foi um planeta agindo como pastor, o que mais poderia ter desenhado essas órbitas tão esquisitas?
As outras teorias levam a gente para um passado bem caótico do Sistema Solar. Uma delas diz que um planeta pode ter sido expulso daqui e, na saída, ele bagunçou a órbita desses objetos. Outra ideia é que uma estrela passou de raspão pela gente bilhões de anos atrás e a gravidade dela fez essa bagunça. Ou a explicação mais simples de todas. Talvez com só 3 objetos, a gente simplesmente viu um padrão que nunca existiu de verdade. Um dos pesquisadores do caso, o Yukun Huang, resumiu a situação perfeitamente. Ele disse que a descoberta do Amonite não elimina de vez a chance do planeta 9 existir, mas com certeza diminui bastante a probabilidade. E aí, o caso está encerrado? E longe disso. Na verdade, a descoberta do Amonite não fechou a investigação. Ela só deixou tudo mais complicado e mais interessante também. A gente precisa lembrar de uma coisa muito importante. O tanto que a gente ainda não sabe. Agora, a gente conhece um total de 4 sedinoides. Só 4. Tentar entender a história de 4 bilhões e meio de anos do Sistema Solar com só 4 pistas é que nem tentar montar um quebra-cabeça de 1000 peças tendo só 4 pecinhas na mão. É muito difícil. Mas isso tá para mudar. Tem um novo telescópio super potente, o Observatório Vera C. Rubin, que vai começar a funcionar, e a missão dele é justamente mapear essa região com um detalhe que a gente nunca viu. A expectativa é que ele encontre não alguns, mas centenas de novos objetos como o Amonite. E aí sim, com um monte de dados, os padrões de verdade vão começar a aparecer. O que nos deixa com a grande pergunta, né? O que essa avalanche de descobertas vai mostrar? Será que aquele padrão original era real e o caso do planeta 9 vai ficar mais forte? Ou será que a gente vai encontrar uma bagunça de órbitas mostrando que a história do nosso sistema solar é totalmente diferente? E talvez até mais bizarra do que a gente imagina. A caçada com certeza está mais aberta do que nunca. A verdade é que essa história de detetive cósmico só está começando. E a dúvida fica no ar. E aí? O planeta 9 ainda está por aí, escondido? Ou o Amonite é a pista de que o passado foi bem diferente? Agora eu quero saber a opinião de todo mundo. Qual teoria faz mais sentido? Deixa aí nos comentários o que acham.